Olá, bom dia. Eu vou falar hoje sobre tumores urticariais das vias urinárias superiores e do ureter. Sou o Thiago Ávila, sou R1 de Urologia do Hospital Federal da Lagoa. O PUDS, que é carcinoma ureterial do trato superior, é uma neoplasia dos cálices renais ou aquele que invade também o ureter. Apesar das semelhanças com tumores de bexiga, existem diferenças inatas entre as duas patologias, né, e seus processos neoplásicos. Em relação à sua incidência, ele corresponde a 5 a 10% de todos os tumores ureteriais, tem uma proporção de acometimento de 2:1 entre homens e mulheres. Brancos são 2 vezes mais acometidos em relação aos afro-americanos, acomete mais pacientes idosos, né, da 8ª e 9ª década de vida, e tem uma incidência de 2 para 100 mil habitantes em países ocidentais. Ele geralmente acomete uma unidade renal, tá? Bilaterais e sincrônicos e são raros, corresponde a cerca de 1,6%. As lesões metacrônicas, ou seja, aquela que atinge tanto a bexiga quanto o rim, já ocorre geralmente 80% após um câncer de bexiga e 2 a 6% após um câncer do trato urinário superior, né, geralmente no rim contralateral. Quando acontece, o paciente tem uma menor sobrevida associada ao avanço da idade, do sexo masculino, ser negro, não hispânico e ter um tumor em estágio avançado, T3 ou T4. A taxa de sobrevida do câncer específica em 5 anos. A global é em torno de 75%, geralmente está associado a um estágio mais baixo. Doença in situ, 95%, localizado 88%, regional 62%, metastática 16%. A taxa de mortalidade anual específica para essa doença é entre negros de 7,4% em relação aos homens brancos, que é 4,9%. Né? Mulheres 6,1%, homens 4,4%. Vamos lá em relação à etiologia. O câncer do trato urinário superior é hereditário. Uma das suas origens está associada a síndrome de Lynch, que é um carcinoma coloretal hereditário sem policose, né? E está associado às mutações desses específicos genes, MLH1, 2, 6 ou PSMS2. Desenvolve, geralmente, essa doença, quando ocorre, quando o paciente tem essas mutações, desenvolve um carcinoma de colo, uroterial, gástrico, de pâncreas, uterino, sebáceos e de ovário. Geralmente, tem uma mudança no padrão. Você encontra o carcinoma uroterial em pacientes mais jovens, do sexo feminino, e isso acende a luz para uma possibilidade de um fator genético associado. Em relação aos fatores externos, né? Fatores de risco externos, o tabagismo é o principal, tá? É o mais importante relacionado à carga tabágica. Pacientes que têm uma carga tabágica de 2 a 20 maços anos, tem um odds ratio de 2% para 20 maços anos, de 6,2 para 60 maços anos. O arsênico também, principalmente na indústria, se não me engano, de telhados, que faz aquelas telhas. E a ocupação em relação a pacientes que trabalham em postos de gasolina, trabalham na indústria petroquímica, indústria de plástico, a indústria química. E uma coisa interessante em relação ao uso e o abuso de analgésicos. É um fator de risco bem documentado, tá? Ele corresponde a 22% dos pacientes que têm tumor em pelve renal e 11% dos tumores ureteriais. O período de latência, ou seja, entre o uso excessivo e o aparecimento, é cerca de 2 anos. Os principais medicações associadas é a fenicetina, mais formulações com cafeína, paracetamol, codeína e ácido acetilsalicílico. Tem também outra situação, que é pacientes que têm uma cistite crônica, ou uma pielonefrite crônica, ou aquela iatrogênica associada a algum procedimento cirúrgico. Câncer de células escamosas também está associado à infecção bacteriana crônica, associada à presença de cálculos urinários. Então, em relação ao histórico natural da doença, 19% dos pacientes já são diagnosticados com metástases em sua primeira consulta. O que quer dizer isso? Que é um tumor que é de acometimento e de progressão
assintomático. A principal causa do paciente é se queixar de uma hematúria intermitente, né, microscópica ou macroscópica. Os tumores uteriais ocorrem mais na porção distal em relação ao proximal. 70% dele ocorre no ureter distal, 25% na sua porção média e 5% na sua porção proximal. A localização ureteral é preditora de recorrência, em comparação aos que atinge a região pélvico-calicial. Então, geralmente, esses pacientes que têm uma localização ureteral está muito associado a um refluxo vésico-ureteral ou uma obstrução infravesical. Ocorre um comprometimento bilateral de 1,6% a 6% dos casos de pacientes que têm cutis esporádico, ou seja, não associado a fator genético. Tem alguns fatores que estimam a sua consequência relacionadas ao câncer, ou seja, sua metástase, invasão local ou metástase loco-regional. É o grau da neoplasia, né, o seu estágio, a invasão linfovascular, a disseminação linfonodal, né? Em relação à sua cronologia e dos carcinomas, né, uroteliais trato-alvo. 2,4% dos pacientes com câncer de bexiga desenvolvem cutis, né, que é o sigla, com um tempo de recidiva entre 17 a 170 meses. É um dado bem interessante porque isso chama atenção para poder fazer a investigação do trato urinário sempre que o paciente tem CA de bexiga recidivado ou que você vê que é de um tipo histológico como o de alto grau. A incidência e recorrência do cutis é maior em pacientes com carcinoma in situ do que em pacientes de papilífero não invasivo. Mas de alto grau é interessante também ter essa preocupação. O CA de bexiga de alto grau, como eu falei, maior recidiva entre os T1 do que os de TA. Pacientes com CA de bexiga tratados com BCG possuem uma taxa de recidiva de 21%, após uma média mais ou menos de 7,3 anos, independente se é TA, T1 ou in situ. A presença de refluxo vésico-ureteral e de câncer de bexiga que se desenvolve próximo ao ósseo ureteral é mais comum e predispõe ao câncer do trato urinário superior. A recidiva tardia no ureter é mais comum nos tumores de pelve e renal, ou seja, que teve tumor de pelve, a recidiva do ureter é mais comum. Então, pacientes com carcinoma in situ de bexiga tratados com BCG, esse câncer de trato urinário superior é mais comum e ocorre mais distalmente, ou seja, corresponde até 30% dos casos de lesões metacrônicas ou recidivas. Então, para esses pacientes que têm tumor de bexiga, deve-se solicitar um exame de imagem anualmente, tá? Uma tomografia do trato urinário, né, urotomografia, para poder investigar o trato urinário superior. Pacientes com câncer dessa localização têm uma incidência de 15% até 75% após 5 anos de recidiva da doença da bexiga. Então, ou seja, é uma incidência bastante alta e que merece ter uma atenção rotineira a respeito. E pacientes que fazem review de bexiga têm que ter a vigilância rotineira, como é de praxe aqui do serviço. A insuficiência renal está associada a uma maior incidência contralateral de carcinoma urotelial do trato superior. O risco de doença bilateral, a multifocalidade, ou seja, ele tem múltiplos pontos de acometimento, aumenta com a presença de um carcinoma in situ, ou seja, o paciente que tem insuficiência renal, tem um diagnóstico de carcinoma in situ, seja na bexiga ou no trato superior, é bem possível que ele possa desenvolver uma doença bilateral ou multifocal. Tá? Essa bilateralidade chega até 5%, e quando é carcinoma in situ, que é importante frisar, de 5%. Em relação à disseminação da doença, a doença se invade para a invasão direta do parênquima, que é o principal, tá? Ele vai infiltrando a parede muscular do urotélio e depois invade para o parênquima renal, estruturas adjacentes, face de gerota, gorduras perirenais e invasão linfática, hematogênica, disseminação epitelial por semeadura ou extensão direta. Detalhe interessante é essa questão da semeadura, que logo mais a gente vai falar. Os tumores de alto grau demonstram mais propensão para invasão, como eu tinha falado anteriormente. A doença dos estágios maior de T2 é preditor significativo para metástases, ou seja, pacientes que têm um diagnóstico
de T2 geralmente tem metástase em 95% dos casos, porque já é um diagnóstico tardio para CUTS, né? Do que invasão vascular, que é 83%, e invasão linfática, que é 73%, 77%. Em relação à linfática, quais são os locais principais? Linfonodos hilares renais, paraórticos, paracavais, intraórticos, cavais, ilíacos comuns e pélvicos. A hematogênica é para fígado, pulmão e ossos. Epitelial é a teoria da semeadura do campo. O que quer dizer isso? É quando o paciente tem lesões metacrônicas, ou seja, o paciente, você descobre uma lesão na bexiga e tem uma lesão também no rim, ou o inverso. Provavelmente, quando você encontra os dois, você não sabe de quem foi o primeiro a desenvolver. Isso acontece por a chamada teoria de semeadura, ou seja, a teoria da semeadura monoclonal. Uma célula neoplásica se desprende do epitélio e, por devido ou à insuficiência renal ou por refluxo vesicoureteral, ele ascende o trato urinário e se implanta. Então, quando você faz a genética daquele implante, você vê que todas as células têm a mesma carga genética. Quer dizer o quê? Que é de origem da mesma célula prévia, né? que ascendeu o trato urinário. E em relação ao campo, é quando você tem diversas células com linhagens diferentes, com carga genética diferente, com marcadores de superfície um pouquinho diferentes. Ou seja, é aquela que invade a bexiga, tem várias tipos de células diferentes, neoplásicas em si, que ascende o trato urinário superior. O diagnóstico. Ele é clínico, tá? O sintoma mais comum, como eu relatei anteriormente, é a hematúria, de 56% a 98% dos pacientes, seguido no dor do flanco direito, tá? no flanco, que é 30%, secundária obstrução ou distensão hidronefrótica, ou a compressão de estruturas adjacentes, como é o caso do paciente de hoje. Fadiga, perda ponderal, um paciente de hoje que a gente vai operar tem uma perda ponderal de 15 quilos e anemia. 15% são assintomáticos, é aquele paciente que já chega já com achado, foi fazer uma endoscopia, ou foi fazer uma ultrassonografia e viu um rim com uma massa. 80% dos tumores da pelve renal são papilares, ou seja, e não são césseis. Radiológico. Então, para você fazer o diagnóstico radiológico, como eu falei anteriormente, é pela urotomografia. Tem uma sensibilidade de 100%, uma especificidade de 60% e um valor preditivo negativo de 100%. Tá? Os achados típicos são defeitos de enchimento, radiotransparentes, obstrução ou enchimento incompleto das vias urinárias e não visualização do sistema coletor. Sempre quando você tiver uma imagem sugestiva de um câncer renal, você tem que avaliar o rim contralateral, tá? E a bexiga, para você descartar a doença sincrônica e metacrônica. Em relação à cistoscopia, é mandatória, tá? Para você, quando você identifica no trato urinário superior, você tem que cistoscopar esse paciente e fazer a ureteroscopia, tá? Para poder avaliar se tem lesões que não são vistas na tomografia, tá bom? Endoscopia interógrada. A endoscopia interógrada é feita através do acesso percutâneo, ou seja, com a nefrostomia. Pode ser útil para biópsia, ressecção, para simples visualização do tumor. Mas tem um detalhe interessante. Pacientes que você vê que tem essa doença, que tem a neoplasia, você pode ter relatos, mas não é uma coisa tão confiável, que tem implantação do tumor no reto peritônio. O acesso pode provocar a sua disseminação reto peritônio direta, né, e chamado de iatrogênio. Estadiamento. Bom, 85% do trato urinário superior são papilares e o restante são césseis. 50% dos tumores da pelve renal são invasivos. E em relação ao estadiamento T1, 50% dos tumores são papilares. E no T2, no estadiamento T2, 80% das lesões são césseis. Os tumores da pelve renal são mais comuns do que o do ureter. Tá? Isso aí é mais documentado. 50% até 75% dos tumores dos ureteres são de baixo grau e de estágio baixo. Tá? É o que a gente encontrou no Oswaldo de Léo, que é um paciente que estava com um tumor de baixo grau, né, provado. Os tumores ureterais ocorrem 75% distal, como a gente falou anteriormente, 25% no médio e 5% proximal. Após o tratamento conservador, ou seja, se o paciente tem um rim único,
é aquele que você vai fazer uma cirurgia poupadora de néfrons. A recidiva ipsilateral é de 35% até 55%. Então, você já tem que ter ciência que o seu resultado oncológico não é satisfatório. Sinais como hidronefrose, tumores maiores que 3 a 4 centímetros estão associados a piores prognósticos. Esse aqui é uma foto do livro, tá? do Campbell, em que a gente tem o estadiamento do câncer da urinária superior, tá certo? E aqui, acho que é interessante falar, né, que isso aqui é um pouco mais de consulta, a parte de baixo, que é o estadiamento, né? Estágio 0 é o T0, estágio 1 é o TA, T6, T1, N0, M0, estágio 2, T0, N0, T2, N0, M0, T3, ou estágio 3 é o T3, N0, M0, ou seja, tem uma correlação de número com grau, tá? E aqui temos duas tabelinhas relacionadas à sua correlação do estágio e grau do tumor para tumores do epitelial do trato superior, tá? Paciente com localização neoplasia em pelve, né, estágio baixo, tem a possibilidade de ser de alto grau, 5%, e se for na pelve, na deslocalização na pelve de estágio alto, ou seja, 3, 4, a possibilidade de ser um carcinoma de alto grau, 91%. De ureter, geralmente é mais baixo, né, o estágio baixo, tá, o ureter baixo, ser de alto grau 26%, e de alto, o ureter ou de grau mais alto, 64%. Temos um outro detalhe interessante também para relatar, é sobre a sobrevida global de pacientes com esses tumores ureteriais de trato superior, de acordo com o seu estágio grau. Grau de 1 a 2, sobrevida de 5 anos, chega até 87%. 3 e 4, você vê que é de 0 a 33%. Ou seja, são pacientes que chegam, têm aquele diagnóstico tardio, e já é um paciente que já tem um prognóstico sombrio. Em relação ao seu estágio, já tem o TNM. Se ele tem um TA, T6 e T1, de 60% a 90%. Tá? T2, de 43% a 75%, T3, 16% a 33%. T4 para cima, com metástases, você vê que ao descobrir, já tem uma sobrevida menor que 6 meses. Tratamento cirúrgico. Em relação ao tratamento cirúrgico, temos a que é o padrão ouro, é a nefroureterectomia com cuff de bexiga. Tumores invasivos. Então, por que você faz essa cirurgia? Para tumores invasivos suspeitos de alto grau na pelve renal e na parte proximal do ureter, tá? Ou seja, alto grau que se fala aqui é alto grau de estadiamento, tá? Recidiva do tumor no culto ureteral remanescente é de 30% a 75%. Por isso, se faz o cuff de bexiga, porque você tem que retirar a implantação osteoureteral, senão ele vai ter a recidiva tumoral nessa região. E quando você faz a cirurgia, você tem uma alta taxa de recidiva, alta taxa de controle local da lesão. Em relação aos tumores do ureter distal e do cuff vesical. Os tumores distais do ureter, quando você faz a ressecção completa do ureter com cuff de bexiga, você também tem um controle muito bom, tá? Aí, em relação à sua reconstrução de trato urinário, a gente vai ver mais adiante. A terapia adjuvante pode ureterectomia distal e nefroureterectomia. Você pode utilizar o BCG, tá? Ou fazer a mitomicina, tá? Quando você faz essa cirurgia. Essa utilização da mitomicina é perioperatória e a BCG pós-operatória. A recidiva vesical é relativamente comum, exatamente por isso, ou seja, tem que fazer a mitomicina quando tem somente do ureter distal, né, ou o BCG pós-operatório, que é adjuvante. Em relação aos tumores epiteliais distais e o cuff vesical. Como eu falei anteriormente, geralmente essa teoria de que o tumor ascendeu, ou seja, está na bexiga, né? E ele, por uma célula que se desprende e se implanta no ureter mais proximal, ou mais distal do trato urinário. Tá? Aquela teoria aqui em que a célula tem a mesma carga genética.
Geralmente ele ocorre também no sítio cirúrgico por ureterectomia distal, então a recidiva naquela região é bem documentada. O uso de mitomicina intravesical pode diminuir a recidiva de 50% para 11%, que é um detalhe extremamente importante. Essa é uma foto do livro do Campbell, tá? Da 10ª edição, em que você mostra a técnica cirúrgica, né, para você, videolaparoscópica, para você retirar o cuff de bexiga. Aqui você tem um fio-guia ou um catéter para poder guiar a sua ressecção do cuff, né, em laparoscopia. Tá bom? E aqui temos a técnica aberta, em que você faz o acesso tanto anterior quanto posterior. Tá? Você faz acesso anterior, faz a dissecção periósteo, tá? E posteriormente, após você fazer essa liberação, você faz a liberação posterior. Tá? E saca esse segmento lateral. Em relação à linfadenectomia, o comprometimento linfodonal é de 12% até 25% ao diagnóstico, e ele aumenta de acordo com o seu estágio de grau. Doença localmente avançada ou invasiva de alto grau e limitada ao órgão, tá? Geralmente você está presente o comprometimento e é necessário fazer a linfadenectomia, tanto para estágios T1 a T4, N0, N2, N0, ou seja, mesmo que o paciente não tenha doença macroscopicamente vista na tomografia, né, de acometimento linfodonal, tem que ser feito a linfadenectomia. É benéfica para o estadiamento da doença mais acurado, ou seja, você vê na tomografia, mas não tem linfadenomegalia, mas é interessante fazer porque a doença é microscópica. É também realizada a linfadenectomia em pacientes que fazem a nefrodenectomia radical, ou seja, tem que fazer a regional. Dependendo da localização, a extensão é grande, que a gente vai ver adiante. Quais são os linfonodos, quais são as linfadenectomias que a gente vai fazer? Da pelve renal, linfonodos hilares, paraórticos, paracavais, retrocavais, interaortocavais, até o nível da artéria mesentérica inferior. Esse é o seu ponto de corte. Vai do rim até a mesentérica inferior. E inferior para o lado direito e para o lado esquerdo vai até os linfonodos hilares e paraórticos até o nível da artéria mesentérica, ou seja, do lado esquerdo é até a mesentérica inferior, do lado direito você vai fazer eu falei ao contrário, misturar, interortocavais até o nível da artéria mesentérica inferior para o lado direito e para o lado esquerdo linfonodos hilares e paraórticos até o nível da artéria mesentérica, da DMI. Para tumores dos terços superiores do ureter, é semelhante, porém estende-se até a bifurcação da aórtica. Ou seja, se você tem dos terços superiores do ureter, mesmo sendo do ureter, que é o proximal, né, você vai ter que descer até a bifurcação aórtica para evitar a disseminação linfonodal. Tumores de ureter distal, linfonodos pélvicos, obturatórios, ilíacos, internos, externos e comuns. Ou seja, você tem que acessar a pelve e fazer a linfadenectomia. Essa linfadenectomia, em relação à cirurgia em si, resulta em pouco tempo adicional e adiciona pouca morbidade à cirurgia, quando bem executado entre cirurgiões experientes. Aqui tem uma exemplificação das regiões a serem realizadas a linfadenectomia. Tá? A primeira é para tumores do trato superior, tá certo? Do rim, tá? Em que você vai fazer ali essa região. A segunda já envolve do ureter proximal, o renal, que você vai até a inserção da artéria mesentérica inferior, e esse é quando você já tem do ureter distal, que você tem que fazer também ilíaca, externa, interna e obturatória. Então, em relação à cirurgia aberta, preservadora de néfrons, é aquele paciente que tem um rim único, né, ou que tem uma função renal já comprometida. É para manter a função renal daquele paciente. Como eu falei anteriormente, tem desfechos oncológicos inferiores, indicado para tumores unifocais de baixo e alto grau com rim solitário, tumores bilaterais sincrônicos, aquele paciente que você vê que já tem tumor sincrônico em ambos os rins, ou aqueles pacientes que têm possibilidade de múltiplas recidivas. Você fez uma biópsia, acessou ou por ureteroscopia ou por percutânea, ou seja, acesso anterior, colheu essa neoplasia, uma amostra, viu que é um tumor
invasivo de alto grau, né? E viu que provavelmente ele vai recidivar. Então, é interessante, talvez, fazer essa cirurgia preservadora de néfrons. Em relação à ureterectomia segmentar, é para tumores não invasivos da porção proximal ou de média do ureter, para tumores de alto grau ou invasivos que necessitam da preservação da unidade renal, ou seja, novamente para um rim solitário. Limitação. A limitação principal é em relação à margem cirúrgica associada à anastomose sem tensão, ou seja, você vai fazer uma ureterectomia segmentar no rim solitário. Qual vai ser o seu problema principal? É você ter ureter suficiente para fazer uma anastomose terminal ou você fazer ou fazer um Psoas HIT ou fazer o HIT gregoar. Tá? A margem no mínima para que você tenha uma considerada satisfatória é de 1 a 2 centímetros do tumor. E ainda desses pacientes ainda tem que se avaliar a linfadenectomia a depender da localização do tumor. Então, essa aqui é uma foto exemplificando a ureterectomia segmentar. Você vê aqui uma do terço médio, em que você vai fazer a terminal, em que você, se tiver como liberar o rim, você vai tanto fazer a nefropexia, liberar e fazer a nefropexia inferior, ou vai subir essa bexiga, tá? Para fazer ela distal, quando o segmento é importante. Quando for pequena, só terminal, só a liberação, que é a ureterólise. Em relação à ureterectomia distal e a neocistostomia, é importante fazer a válvula anti-refluxo, né, para poder limitar a infecções urinárias, tá? E a possibilidade teórica da teoria da semeadura de monoclonal, ou seja, daquela tumor ascender ao trato superior, restante do trato. Retalho de Boário. É interessante avaliar para aqueles pacientes que têm uma bexiga virgem, porque para pacientes que já fizeram radioterapia, provavelmente vai ter uma capacidade vesical comprometida. E chamar a atenção ao retalho do Boário, que tem que ter no mínimo 2 centímetros de largura, para você ter um suprimento sanguíneo suficiente. Tá? E a largura desse retalho tem que ser 3 vezes maior do que o ureter. Lembre que o ureter pode estar dilatado, então você tem que aumentar essa largura do retalho de acordo com o tamanho do ureter. Então, essa é uma foto exemplificando a ureterectomia distal e a neocistostomia. Tá? Você tem aí o retalho de Boário, você pode levar e fazer esse Psoas HIT, tá? Levando essa bexiga até próximo ao rim, tá? E retirar todo o ureter. Bom, tem uma outra situação que a gente pode fazer uso, que é a mobilização renal inferior com nefropexia da gerota ao peritônio. Tá? Você pode ganhar aí 10 centímetros no lado esquerdo, devido à sua veia renal longa. E você pode também, que é uma situação mais delicada, que é a substituição do ureter pelo íleo. Você vai retirar 20 a 25 centímetros do íleo a 15 centímetros da válvula iliocecal, com anastomose terminolateral isoperistáltica. Tá? E também, em outra situação que eu acho que, ao meu ver, ao ler o livro, acho que o mais interessante é você fazer um autotransplante renal nessas situações que não envolvem trato digestório. Então, essa é uma foto exemplificando a mobilização renal, tá? Em que o rim vai ser mobilizado, vai fazer ureterólise e descer esse rim para poder e fixá-lo novamente ao reto peritônio, para você poder ganhar até 10 centímetros de distância, principalmente à esquerda. Bom, em relação à abordagem ureteroscópica e anterógrada. Anterógrada é por nefrostomia. Tá? Tumores de pequeno volume, ou seja, de tamanho menores, e ureterais. Vantagem: você vai ter uma morbidade cirúrgica, que você vai pensar nessa cirurgia para pacientes com alto risco cardíaco, né, com ASA 3, né, ou ASA 4. Manutenção de sistemas urinários fechados, evitando a teoria da semeadura. Ou seja, você vai ter que, de alguma maneira, ao fazer isso, tentar não mobilizar células neoplásicas para que esses tumores não invadam a bexiga. Em relação ao acesso ureteroscópico, né, através do pênis ou da vagina. Desvantagens:
Não é possível ressecar para tumores de alto volume, como acontece em CA de bexiga. Tá? Limitação devido aos instrumentos, canal de trabalho, fluxo de irrigação, acesso reduzidos a áreas dos rins, né? Principalmente no polo inferior, devido à sua convexidade. Derivação urinária prévia dificulta ainda mais o procedimento, ou seja, o paciente que já teve uma nefrostomia prévia. Anterógrada. É mais utilizado para cálice superior ou inferior ou tumores de grande volume, ou seja, aqueles um pouquinho maior, mas é um tumor de grande volume limitado. Você vai deixar quando você faz esse acesso, você deixa essa nefrostomia pérvia por 4 a 14 dias para você fazer um second look, você vê se após a sua ressecção ela foi efetiva e se não tem recidiva. Como a gente faz a RTU, né? Para ver como é que está. Terapia adjuvante nessas situações, como eu falei anteriormente, o uso da mitomicina C ou da BCG através da nefrostomia. Mesma coisa utilizada para quando você tem um tumor de ureter distal, né, e que a grande recidiva dele é no local anterior do ósteo. Né? A sobrevida livre de doença em 5 anos é de 57%. Veja que o resultado oncológico é muito inferior em relação à nefroureterectomia. Pacientes com ablação endoscópica têm resultados mais inferiores. A radioterapia, em relação a ela, diminui a recidiva local, geralmente utilizada para doenças localmente avançadas, em estágio T3 e T4 é positivo. Tá? Não possui efeitos na recidiva à distância e na sobrevida. Ou seja, eles viram em estudos que, mesmo você fazendo a radioterapia, ele não evita que você tenha uma recidiva à distância e não aumenta a expectativa de vida desse paciente. Em relação à quimioterapia, ensaios clínicos ainda estão em andamento. Até o momento não se estabeleceu a eficácia da quimioterapia adjuvante e neoadjuvante, ou seja, infelizmente só temos aí à mão a própria cirurgia, que é a principal, e a radioterapia. Em relação ao esquema de quimioterapia, temos a predileção para neoadjuvante, porque pacientes que já têm uma lesão renal crônica prévia vai ter sua função renal prejudicada, tá? E esses são os esquemas utilizados atualmente. Bom, e por último, é o segmento desses pacientes. O segmento é muito parecido com o tumor de bexiga, a cada 3 meses no primeiro ano, a cada 6 meses, os 2 a 3 anos anteriores, e uma vez por ano a partir do 4º ano, no 5º ano. Sempre pedir uma imagem, como falei anteriormente, da unidade renal contralateral, tá? Para avaliar recidiva contralateral. Tá? Endoscopia, sempre, né? Que é a ureteroscopia, né? E cistoscopia. Endoscopia ipsilateral, paciente submetido à terapia de preservação do órgão, ou seja, aquele que fez uma terapia para preservação de unidade renal, ou seja, preservadora de néfros, a cada 6 meses nos primeiros anos e a cada ano posteriormente. A avaliação de metástases é necessária em todos os pacientes com risco significativo de progressão da doença, ou seja, tumores de alto grau ou doença invasiva T3, T4. Exame físico, radiografia de tórax, painel metabólico abrangente com enzimas hepáticas, devido principalmente à invasão e à metástase hepática, tá? E dosar calcitonina em relação à metástase óssea e fazer consequentemente cintilografia. A cada 3 meses no primeiro ano, 6 meses de 2 a 3 anos e a cada ano a partir do 4º e 5º ano. Né? Depois de 5 anos, avaliação apenas do urotélio, ou seja, fazer cistoscopia anualmente, tá? Ou ureteroscopia. Tomografia computadorizada e ressonância magnética de abdômen e pelve a cada 6 meses no primeiro 1 e 2 anos e a cada ano a partir do 3º. E cintilografia óssea apenas para níveis elevados de fosfatase alcalina e níveis de dor óssea. Okay? Bom, isso que eu tinha que falar hoje sobre tumores do trato superior.